Hoje nós vamos falar sobre a missão de Deus, teologicamente conhecido como Missio Dei, né? E eu queria então tornar claro para os meus amados irmãos, talvez alguns aqui ainda não ouviram falar sobre a missão de Deus, mas é um tema que me cativa muito, é um tema que a gente tem que estar sempre falando e ensinando. No início do ano, em um dos cultos de missões, eu falei sobre a missão de Deus, e nós estudamos sobre o livro de Daniel, mostrando como Deus se tornou conhecido, mesmo o povo de Israel, que é um mediador para tornar Deus conhecido, falhando, mas foi um dos períodos em que Deus se tornou mais conhecido no mundo inteiro, através dos decretos que foram causados ali pela fidelidade dos seus servos, né? Tanto Daniel como seus amigos. E hoje nós vamos ver mais um pouco, não na vida de Daniel, mas a gente vai ver o mesmo movimento que Deus faz em outros textos, especificamente mais um texto de Êxodo. Quero mostrar para os irmãos como Deus está em missão. Mas qual seria a missão de Deus, de que se trata e qual é o objetivo? Então, a missão de Deus, ela está relacionada com o que Deus faz, o que Deus está fazendo. Então, pense sempre nisso, o que Deus faz, essa é a missão dele. A gente vai ver o objetivo disso. Nós aprendemos como igreja, né, depois do século XVI, os termos sobre missão, missões ou missional, um pouco distorcido. Então a gente aprendeu que a igreja tem uma missão, ou o crente tem uma missão, e isso até coloca um peso sobre nossas costas, de que a gente tem que fazer a missão e tal, porque é nossa missão, e por aí vai. Até a música, né, minha é a missão de proclamar e tal, a salvação. Não está errado isso, no entanto, acaba que a gente aprendeu só esse lado. A gente não aprendeu o outro lado, de que a missão é de Deus. Eu, particularmente, ficava com aquele peso, né? De ter que pregar o evangelho, porque é minha missão e tal. Senão a coisa não vai andar, e aí alguns pregadores vão colocar medo, né? Deus vai cobrar isso de você e tal, e por aí vai. Você é o arauto de Deus, você tem que falar, senão, e por aí vai. E aí coloca essa pressão na igreja. E quando eu aprendi sobre a missão de Deus, esse peso sai das costas, e eu começo a olhar para isso como um privilégio. E não olho mais para missões, né, como que é um movimento carente, que eu preciso dar um jeito de participar. Não é isso. É o próprio Deus realizando a sua obra, e grande é o privilégio de participar. E aí você muda isso, tá? E também você não tem aquele peso de que o resultado, né? Então muitos missionários, eles iam para os campos e eles tinham que mostrar resultado. Então no relatório, né, nas igrejas batistas, todo mês tinha um relatório missionário. Era lido lá e tal, o relatório. E nesse relatório a gente esperava que o missionário dissesse: 20 almas se converteram, ganhei para Cristo 20 almas esse mês. No mês seguinte mais 20 almas e tal. E aí alguns mandavam foto, e às vezes nas fotos o pessoal juntava quem estava perto, junta aí que é para dar uma foto volumosa, para mostrar para a igreja que a gente está trabalhando duro aqui e as pessoas estão se convertendo. Então tinha essa cobrança e esse peso. E quando o missionário não mostrava resultado, as pessoas começavam a contestar, né? Vamos mais mandar oferta não, está dando certo não e tal, e tudo. Alguns colegas meus, de tempo de seminário, que se tornaram missionários, eles ficavam se questionando, né? Eclesiano, será que eu estou pregando errado? Porque ninguém se converte e tal, e por aí vai. Então sempre há essa cobrança, esse peso, né? Eu mesmo, quando iniciei o ministério, eu recebi essa cobrança. As pessoas não estão se convertendo e tal, então
tem que melhorar o apelo, tem que melhorar a pregação. Algumas igrejas têm o pregador e tem o cara do apelo, porque se o apelo for bom, se o cara, né, bota um sonzinho ali de fundo e tal, e aí você capricha no apelo, as pessoas se emocionam e se convertem. Aí está tudo errado, tá? Então, a missão, quando você pensa na palavra missão, é o que Deus está fazendo. A missão é dele, é a missão de Deus. Quando você pensa em missões, é o que a igreja faz na missão de Deus. Deu para entender? Então, missões é o que a igreja faz na missão de Deus. Deus está em missão de tornar o seu nome conhecido. E missional tem a ver com o estilo de vida que está envolvido, focado ou dominado pela missão de Deus. A gente poderia estudar isso na vida de Paulo, por exemplo, quando ele entende que Deus está em missão, e aí você vai ver sempre Paulo dizendo, eu tenho uma missão, não, ele vai dizer, eu vou cooperar com o Evangelho, como se o Evangelho fosse uma pessoa. Em 2 Coríntios diz, eu vou cooperar, eu quero ser cooperador de Deus. Então ele sempre olhava Deus realizando a missão e ele queria cooperar. Ele dizia, eu abro mão de tudo para que de alguma forma eu possa cooperar. Então ele usa essa palavra 2 vezes, se referindo a cooperar com o Evangelho está fazendo algo, e cooperar com Deus, certo? Então ele era dominado por isso é uma vida missional. Então tudo que você vai fazendo, você está pensando em como cooperar com o que Deus está fazendo. Os aspectos da missão, ou as características da missão de Deus, a gente pode dizer que que é um movimento gracioso. Então Deus age graciosamente em se tornar conhecido, e claro, salvando algumas pessoas. É independente. Deus não é coagido, Deus não é chantageado para fazer isso. Esse movimento é mediado, então Deus vai sempre usar mediadores para realizar isso. É redentivo, porque salva pessoas. É restaurador, porque extrapola, né? Não só salva, mas restaura, inclusive, até a natureza. E é doxológico, porque no final Deus vai receber a glória devida ao seu nome. Então ele está em missão para tornar o seu nome conhecido de forma graciosa, independente, mediada, redentiva, restauradora e doxológica. Isso é o que nós chamamos de Missio Dei. O que Deus está fazendo a fim de tornar seu nome conhecido para o louvor da sua glória. Então Deus está em missão. E o que ele está fazendo? Ele está tornando o seu nome conhecido para o louvor da sua glória. E esse parece ser o grande tema das Sagradas Escrituras. Então, quando você olha lá em Gênesis, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e diz, vão, encham a terra. Ela vai se encher do conhecimento de Deus. No final, no milênio, Deus estabeleceu o seu reino, ele vai dizer que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, e ninguém vai precisar dizer um para o outro, conhece o Senhor, porque ele se fez conhecido a todos. Então, o conhecimento do grande rei, esse seria talvez o tema principal das Sagradas Escrituras, que antecede o pecado, passa pela queda, pela redenção, pela evangelização e adentra no milênio e, por fim, na eternidade, onde nós continuaremos conhecendo o Senhor, como o próprio Cristo ora em João 17, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós vamos continuar conhecendo ao Senhor até mesmo na eternidade. Deus tornando o seu nome conhecido. E aí aqui, o tornar o seu nome conhecido não quer dizer necessariamente que as pessoas vão se converter.
Então Deus vai ser glorificado naqueles que o conheceram e o amaram, e será glorificado naqueles que o conheceram e o rejeitaram. O fato é que ele está tornando o seu nome conhecido, e isso, claro, é um ato da graça de Deus. É dessa forma que ele abençoa todas as famílias da terra, e Jesus Cristo encarnado é a maior explosão do conhecimento de Deus aqui na terra já visto, que é um mediador perfeito. Então vamos para alguns textos, para a gente analisar agora tudo isso que eu falei aqui como introdução, para a gente ver isso na prática em alguns textos. O primeiro texto está lá em Êxodo capítulo 9, abre comigo lá Êxodo capítulo 9. Em algum momento no passado eu já ensinei esse texto. Mas acredito que a grande maioria não viu ainda. Êxodo 9. Verso 12. Aqui o verso 12 é o finalzinho da sexta praga que Deus estava colocando no Egito, só para situar os irmãos, antes da gente fazer a leitura. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: Deus ele vai tornando o seu nome conhecido através de espetáculos. São as virtudes de Deus, os feitos poderosos, né? Nós somos aqueles que foram salvos e tem o ministério do Espírito na nossa vida, e vamos então proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O poder dele, o que ele vai fazendo de forma incrível, encantadora, que nos deixa de queixo caído. Então, você vai ter o Egito sendo devastado aqui. Deus vai destruir o Egito de tal forma que algumas pessoas, quando Israel sai do Egito, elas, eu vou ficar aqui não, eu vou junto. Deus acaba com o Egito, com as pragas. E Deus tinha um plano de derramar as 10 pragas no Egito. E aí nós chegamos no verso 12, ele diz assim, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então Deus lá no início disse para Moisés, Moisés, tu vai lá, e vai falar para Faraó, deixar o meu povo ir. Mas ele não vai deixar logo, e eu vou endurecer o coração dele para ele não deixar. E qual era o objetivo? Deus ia derramar todas as suas pragas no Egito, devastar o Egito. Aí lembra que o Egito era a maior potência daquele tempo. E quem tornou o Egito uma nação rica, próspera e potente? O próprio Deus, com o ministério de José, através de um período de fartura de 7 anos e um período de seca e fome no mundo inteiro. Então Deus preparou esse momento na história. Vai ter 7 anos de fartura no mundo e 7 anos de grande fome. Só quem sabia disso era José do Egito, que Deus conduziu até lá como escravo, depois prisioneiro, e se tornou o vice-governador ali do Egito. Então veja o que Deus está preparando. E aí o Egito compra o mundo inteiro, porque só o Egito sabia dessa fome, através de José, e agora ele se torna uma grande potência. Depois o povo de Israel vai para lá, são cuidados, crescem, se tornam escravos, e agora Deus vai libertá-los e vai destruir o Egito, esse grande Egito. E isso é um movimento que Deus sempre faz nas Escrituras, uma coisinha pequena enfrentando uma grandona, para poder dizer assim, só pode ter sido Deus. Não foi assim com Davi e Golias, não foi assim com os 300 de Gideão, não foi assim com Israel, um bando de escravos destruindo uma superpotência. É um movimento que Deus faz, certo? É um improvável. Escolhe as coisas desprezíveis deste mundo para humilhar as que acham que são alguma coisa. Então ele mesmo endurece o coração de Faraó, porque é o plano dele. Ele vai preparar o espetáculo. É incrível isso. Eu fico maravilhado.
Então Faraó quer deixar o povo ir, e aqui não se trata, Deus endureceu o coração de Faraó porque para ele não se arrepender, não se trata disso. É tipo, eu vou deixar esse povo ir agora porque a gente está sofrendo muito. Deus diz, não, peraí, não é você que manda não. E aí Deus endurece o coração dele, tá? Aí disse o Senhor a Moisés, verso 13, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo. Então Deus novamente ordena a ele para que ele deixe o povo, só que o próprio Deus endurece o coração dele, ele não vai deixar o povo ir agora. E aí o legal quando você lê as escrituras é você olhar para ela na perspectiva de tentar ver o que Deus está dizendo a respeito de si mesmo. Não lê pensando em você, pensando em Deus. Eu quero aprender sobre Deus, porque as escrituras é Deus se revelando a nós. Então quando você for ler, você pensa nisso. O que Deus vai dizer a respeito de si mesmo? Então, no primeiro texto, a gente viu que, porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Então, Deus faz isso? Faz. Opa, aprendi algo sobre ele. Ele endurece o coração. Certo? Ele amolece o coração. E aí você vai ver outros textos dizendo que Deus move o coração de reis. Ok? Aí agora ele está dizendo que ele vai enviar, no verso 14, todas as pragas dele sobre o coração, e é curioso ele usar a palavra coração, visto que ele acabara de dizer que ele endureceu o coração de Faraó, então parece que não está aqui por acaso, e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, eu vou enviar todas as minhas pragas. Para que isso, Deus? Qual é a tua intenção? Onde o Senhor soberano quer chegar com isso? Com tal atitude? E o verso responde, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então, Deus está fazendo o que está fazendo para que Faraó, os seus oficiais e o seu povo saiba que ele não é um qualquer. Ele não está na prateleira dos deuses, junto com o Faraó, que se considerava um deus, junto com o rio Nilo, que era um deus, que deu existência ao Egito, né? O historiador dizia que o Egito é a dádiva do Nilo. Não, Deus não está nessa prateleira aí. Ele não é semelhante a nenhum Deus. Ele é único e verdadeiro Deus. E como ele vai fazer isso? Como ele está tornando isso conhecido? Através desse espetáculo de destruir uma superpotência. Alguns estudiosos vão dizer que para cada praga que Deus jogou no Egito, ele estava humilhando um Deus do Egito. Inclusive o Nilo, que transformou as águas do Nilo em sangue. Ele diz mais, pois já eu poderia, verso 15, ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome, o que, irmãos? Foi fraco. E para que seja o meu nome, que incrível, né? Olha o que Deus está revelando dele. Ei, Faraó, eu vou endurecer teu coração, eu vou derramar todas as minhas pragas, para que você saiba que não existe nenhum Deus como eu. E mais, eu tenho poder para isso, já poderia ter matado você, ter
acabado com você, mas eu estou te mantendo para isso. Sabe para quê? Para te mostrar o meu poder. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, o Deus que está em missão, Ele está promovendo um evento na história da humanidade, para que o nome dele fique famoso em toda a terra. Então, as pessoas vão olhar para esse evento aqui, vão comentar sobre esse evento, e assim o nome de Deus vai ser espalhado em toda a terra, dizendo, ó, não existe Deus semelhante a esse dali. Olha o que ele fez lá no Egito, tá? Deus então revela as suas intenções, o porquê ele está fazendo o que está fazendo. Então, o plano de Deus para o Egito e para Faraó era através da destruição em massa desse lugar ou desse povo, mostrar o seu poder para que o seu nome seja anunciado em toda a terra. Deus levantou essa nação e Deus abateu essa nação. Esse é o plano dele. Por isso, nós não podemos organizar nossa vida à parte desse plano. Tá? Ele está pegando o homem mais poderoso do mundo e está dizendo, ei, eu já poderia ter te matado. Mas eu não te matei porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito. Acho que Deus tem um propósito na minha vida, a gente gosta de ouvir isso, né? Deus tem um propósito na sua vida, né? Assim diz o Senhor e tal. O propósito na vida de Faraó aqui era derramar todas as pragas nele, para mostrar o poder de Deus e para que Deus ficasse famoso em toda a terra por ter destruído Faraó e seu exército e a sua grande potência. Você já pensou nisso? Que Deus pode fazer isso com você? Não é? É assustador. Mas é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Ele está comprometido em tornar o nome dele conhecido em toda a terra. Se isso vai gerar dor em mim ou não, é outra história. Se eu vou morrer nesse processo ou não, é outra história. Se eu vou ficar rico ou pobre nesse processo, é outra história. O fato é que o Deus revelado nas Sagradas Escrituras está comprometido com o plano dele de tornar o seu nome conhecido em toda a terra. Veja comigo agora o verso 15, ainda do capítulo 14, verso 1, digo melhor. Capítulo 14, verso 1. Então, continuando a história lá, Deus derrama as 10 pragas. A última é a morte de todos os primogênitos. Novamente Deus humilhando os deuses do Egito, visto que Faraó se considerava um deus e o filho dele também morreu, que era um futuro deus. E aí então Israel é mandado embora, eles vão, e olha só o que acontece no verso 1 do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Então, com as pragas, teve um momento que Faraó disse, não, vou deixar o povo ir. E Deus diz, não, não vai ser agora não, só depois da 10ª. Então ele endurece o coração de Faraó não deixa ir. Aí até que Faraó terminou as 10 pragas, Faraó então manda o povo embora. O povo vai embora, aí Deus diz, ó, vocês vão ficar agora aqui. De alguma forma o Faraó vai saber lá e vai achar que vocês vão estar desorientados. E eu vou endurecer novamente o coração dele para que eles persigam vocês. Já pensou? Quem está dominando todo o evento aqui? Quem? Deus. Deus está fazendo tudo.
Quem está em missão? É Moisés? A missão é de Moisés? Não. A missão é de Israel? Não. É Deus. Israel, depois desse evento aqui, quando eles ouvirem que o exército de Faraó está vindo, Israel vai começar a reclamar e vai dizer: ei, não tinha, vamos até ser irônico, não tinha sepulcro suficiente lá no Egito, não? Que Deus trouxe a gente para morrer aqui no deserto. Então eles já estavam falhando, né? Se eles eram o mediador para tornar Deus conhecido. Já estavam falhando. Mas Deus continua realizando a sua obra de tornar o seu nome conhecido. Então o que vai acontecer aqui é que eles vêm e é um evento muito curioso, muito fantástico que vai acontecer agora aqui. Então veja comigo aí a partir do verso 15. O exército chega, diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o mar vai abrir, o povo vai passar a pé seco, os egípcios não vão querer entrar, e quem vai fazê-los entrar? Deus. Para quê? Qual é o plano? Deus vai fazê-los entrar para quê, irmãos? Para matá-los. Para que todos saibam que Ele é Senhor. E que o seu nome vai ser glorificado nesse evento. Eu vou destruir o maior exército desse tempo. Parece rude, né? Parece mal. Não é não. É porque nós estamos acostumados com um Deus que a gente manipula. Com um Deus que precisa da gente. Senão a obra dele não anda. É porque estamos acostumados com um Deus que a gente faz o favor a ele de ir ao culto. Aí quando a gente olha um texto desse daqui, que ninguém gosta de ouvir, e muito menos de pregar, você fica assim: o que eu vou dizer agora? Como é que eu limpo a barra de Deus? Não é? Como diria um ex-grande pregador, que não vou citar o nome, ao tentar explicar o tsunami, ele diz: Deus queria evitar o tsunami, é porque ele foi pego de surpresa. Já pensou? Deus pego de surpresa? Não, o salmista vai dizer que ele preside os dilúvios, assim também os tsunami. Deus soprou o tsunami. E um grande teólogo, quando perguntado sobre isso, como é que pode Deus soprar o tsunami? Ele diz: corrija a sua pergunta, R6 Pro. Pergunte, por que Deus mandou só um tsunami? Porque a humanidade merece muito pior, concorda? O Egito merece muito pior que isso aqui. Todos os seres humanos estão de costas para Deus, em rebeldia, não dando a glória devida ao seu Criador. Em vez de adorar a criatura, ou adorar o Criador, adoraram a criatura. Quem é Faraó para tomar o título para si de Deus? Mas era o que ele fazia, tendo o poder de vida e de morte das pessoas nas mãos, um mero ser humano, porque tinha poder bélico. Quem ele pensa que é?
Então não olhe para essas pessoas ou para si mesmo como um pobre coitado. O ser humano, ele nasce e ele tende para o mal, ele é mau desde a meninice, ele já nasce em pecado, ele é concebido em iniquidade, em rebeldia contra Deus, ele segue ao Deus deste século. E Deus, na sua infinita graça, aplica o seu justo juízo em situações assim, tornando o seu nome conhecido, o que será benefício para parte da humanidade, quando toda ela deveria perecer no inferno. Então Deus prepara esse grande espetáculo e diz: eu vou endurecer o coração deles para eles entrarem lá. Quando eles entrarem, essas ondas que eu estou segurando, eu vou fechar. Para quê, Deus? Por que o Senhor vai fazer isso? Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Eu sou o Senhor. Vocês vão saber. Esse é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Por isso, nenhum tipo de dor e de sofrimento nos dá o direito de peitar Deus. Nem Jó teve esse direito. Imagine nós. Quando Jó quis peitar Deus, Deus, aí, vem cá. Vou conversar baixinho. Onde é que você estava quando eu criei tudo? Aí ele fala do animal lá, né, que ninguém se dobra diante deles. Você consegue dominar esse animal aqui? Ninguém tem o direito de peitar a Deus. Cuidado. Eu tremo diante de textos assim. Eu fico estarrecido. Mas esse é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Por isso que devemos nos achegar diante dele. A palavra de Deus vai dizer, com santo temor. Porque esse é o Deus que está comprometido com a glória do seu nome. Lembra dos filhos de Arão? Quem matou eles? Deus. Arão podia chorar a morte dos filhos? Se chorasse, o que acontecia? Morria também. Eu serei glorificado naqueles que se achegam a mim. Eu não vou permitir ser tratado como um qualquer. Esse é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Nós já estudamos aqui que o próprio Moisés, porque bateu lá, não o honrou diante do povo, foi rebelde, não vai entrar na terra e ponto final. E não me fale mais nisso. Continuando, meus amados irmãos, olha agora, passa aí para Josué, capítulo 2, para você ver o efeito disso. Esse texto que eu vou ler agora, essa história acontece 40 anos depois, tá? Do evento lá do Mar Vermelho. Então, você tem um evento do Mar Vermelho, Deus dizendo para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você tem um evento do Egito. E agora você vai ter um evento que aconteceu 40 anos depois. E olha só o que acontece aqui. Israel chega perto de Jericó, os espias vão até Jericó e lá eles encontram Raabe. E no verso 8, Raabe diz algo para eles que chama a atenção. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Por que os moradores da terra estão desmaiados? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar diante de vós. Opa, olha aí.
esse evento que aconteceu há 40 anos atrás, Raabe e o povo de Jericó sabia. Vocês acham que tinha alguma igreja que enviou um missionário para Jericó naquela época? Sim ou não? Não, não tinha missionário. E como é que se fazia missões? Como é que o nome de Deus se tornava conhecido? O próprio Deus está fazendo isso através dos seus feitos poderosos. A fama do seu nome está se espalhando, está sendo anunciado em todo canto. Fato é que Jericó e Raabe sabiam o que Deus havia feito no Egito. Como os israelitas tinham passado o Mar Vermelho e como o exército de Faraó foi afogado. E quem está fazendo isso? Deus. Israel, Moisés, Josué, eles não são os missionários que vão lá dizer isso. Não. Essa história, as histórias de Deus estão sendo espalhadas. Diz mais, olha só. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Por quê? Os irmãos. Lembra que Deus disse lá para Faraó: vocês vão aprender que não há nenhum Deus semelhante a mim. E aqui ela deixa muito claro: ei, o Deus de vocês, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. O que ela está dizendo aqui, ela está falando dos extremos. Ele não é um Deus bairrista, ou Ele não é um Deus que atua só na localidade. Ele é um Deus soberano e supremo. Então, não existe nenhum outro Deus que se possa comparar a Ele. Não existe nenhum outro Deus que possa enfrentá-lo. E como que ela entendeu isso? Por causa do que Deus fez lá. E assim Deus está revelando a si mesmo no mundo inteiro. O seu nome está sendo anunciado no mundo inteiro, não como um Deus qualquer. Quando você vai olhar os decretos dos reis, lá do livro de Daniel, eles vão sempre falar isso. Esse Deus aí é diferente. O seu reino não tem fim, ele é eterno, e por aí ele abate, ele estabelece reis, ele tira reis, ele faz o que lhe apraz. Não há quem possa impedir esse Deus. É assim que ele se revela. E é assim que nós devemos anunciar esse Deus. As pessoas têm que tremer diante dele. Como era a pregação de Jonas em Nínive: 40 dias Deus vai destruir isso aqui. Cadê a mensagem de amor? 40 dias Deus vai destruir isso aqui. Por isso, na evangelização, a primeira coisa que as pessoas precisam saber é que Deus está irado e não vai deixar o pecado impune, para ele dormir desesperada. Aí vem a mensagem de amor, o santo evangelho. Ei, mas Deus deu um jeito de te salvar. Ele enviou o filho dele para morrer no teu lugar. Agora você chega para a pessoa e diz: Jesus te ama. Daí? Tem, meu pai me ama, minha mãe me ama. Não é? Não, a pessoa tem que entender que ela está ofendendo a um Deus 3 vezes santo, e não tem como ela escapar disso. E quando ela ficar desesperada, e agora o que eu faço, pelo amor de Deus? O trabalho do Espírito Santo é convencer o homem de quê? Pecado, justiça e o que mais? Juízo. Estou frito. Eu não tenho a menor chance de escapar desse inferno aí. Aí você dá a boa notícia do evangelho. Aí tem uma boa notícia para ti. Qual? Pelo amor de Deus, diz logo. É o evangelho. Jesus Cristo veio, e lá na cruz ele abriu os braços e recebeu a ira de Deus no teu lugar. Então tem um jeito para ti. Só é esse.
Se você o negar, será terrível o seu fim. Mas se você confessá-lo como o único suficiente Salvador e Senhor de sua vida, você será salvo da ira de Deus. Mas se você continuar rebelde contra Ele, a ira de Deus permanece sobre você. É o que vai dizer João 3. Então, Deus se revela para Raabe. E Raabe é salva. Não é legal isso? Raabe foi salva. Veja, aquele evento lá do Egito chegou aos ouvidos de Raabe. Ela diz: eu quero servir esse Deus. Eu não quero ficar contra esse Deus jamais. Então ela é salva e agora faz parte do povo de Deus. Ela ouviu os feitos poderosos do Senhor e foi salva. E creu na bondade de Deus. Passa agora para 1 Samuel. Estou pulando um bocado de texto aqui, viu? 1 Samuel, para você ver isso acontecendo novamente. O irmão João já leu o capítulo 5, então eu vou só lembrar a vocês. Israel perde uma batalha e a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, essa arca, ficava lá, as tábuas dos mandamentos, Deus tinha dado ao seu povo, e ela ficava no templo, certo? E aí, eles estavam levando a arca para a guerra, para vencer a guerra, porque a arca estava lá. Meio que um negócio assim, meio supersticioso. E aí eles perdem a guerra e a arca é levada. E aí, a arca é levada para o templo lá de Dagon, dos filisteus. Era um deus peixe, né? Ele é metade peixe, a outra parte humana. E eles colocaram lá como uma ideia de mostrar que o Deus dos filisteus venceu o Deus dos hebreus. Então colocaram a arca lá, tá certo? E aí o que acontece? Primeiro, a arca começou a dar problema, porque Deus começou a enviar praga. Então, eles se encheram de tumores e estavam morrendo, e outros bem doentes com tudo isso. Aí o problema é a arca, é jogar a arca para um lado para o outro, e onde a arca chegava, era doença. E aí, quando amanhecia o dia, a arca estava lá, o deus Dagon estava caído diante da arca. E aí eles levantavam e no outro dia estavam de novo, até que certo dia quebrou o pescoço e as mãos, né? Da estátua lá. Então eles ficaram meio desesperados. E tinham que se livrar dessa arca. E olha só que interessante no capítulo 6 aqui acontece. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de presentear? Só uma pausa aqui, que eu acho isso aqui fantástico quando eu leio esse texto. Lembra quando eu ensino para os irmãos que quando Deus se revela para nós é um ato da graça dele? Eu e você sabemos como agradar a Deus. Eu e você sabemos qual oferta podemos dar a Deus pela nossa culpa. Não sabemos qual é a oferta? Sabemos não? Jesus Cristo. É a única oferta que será aceita. Esse povo aqui, eles estavam totalmente perdidos. A ira de Deus estava sobre eles. E eles não sabiam como se sair disso. Então eles chamam os sacerdotes, perguntam: o que a gente faz? Como é que a gente vai proceder? Como que a gente devolve essa arca? Aí
Sim, e qual oferta nós vamos dar para esse Deus? O sacerdote diz, mande com oferta, para poder a doença parar. Mas que oferta a gente vai mandar para esse Deus? Nós não o conhecemos, nós não sabemos como agradá-lo. Já pensou? Muitas pessoas vão perecer assim, irão para o inferno, sem conhecer a Deus, não saber como reparar a sua situação com Ele. Então, se você está aqui essa noite e ainda não entregou sua vida a Cristo, sinta-se um privilegiado. Deus está te ensinando como reparar a sua situação com Ele. Mas por outro lado, se você continuar vivendo em rebeldia contra Deus, em desobediência a Ele, mais duro juízo existirá para você na eternidade. Então aproveita e se arrepende hoje. Entrega a tua vida a Cristo. É a única oferta que pode aplacar a ira dele. É o próprio Filho dele que ele deu de graça em sacrifício para perdão dos nossos pecados. Continuando o texto, os sacerdotes respondem: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei uma imitação dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a mão de cima de vós, e do vosso Deus, e da vossa terra. Já pensou? Esse é o nosso Deus, irmãos. Aleluia. Glória seja dada a Ele. Nada e ninguém pode detê-lo. Aqui é o exército dos filisteus, novamente o maior de sua época. E eles estão agora desesperados, porque não sabem o que fazer com uma caixa de madeira. Porque o problema não é a caixa de madeira, é o Deus que está novamente criando um cenário espetacular para tornar o seu nome conhecido. E olha só a informação que vai ter no texto agora. Verso 6: porque, pois, endureceríeis o coração, como quem? Como os egípcios e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Eles lembram de que evento? Agora são 150 anos depois. Aquele espetáculo lá, proporcionado pelo próprio Deus, está sendo falado agora por esses sacerdotes. Está sendo dito por eles, aconselhando os filisteus, dizendo: ei, não adianta lutar contra esse Deus. Não sejam como o Faraó, como os egípcios, que endureceram o coração e depois perderam, acabaram deixando o povo ir. E quem está fazendo esse espetáculo aqui? Essa é uma nova história que será contada por gerações, de como Deus Dagon foi humilhado perante a arca do Senhor, de como os filisteus em desespero chamaram os sacerdotes e tentaram de alguma forma dar glória ao Deus de Israel, de como o sacerdote os lembrou de um evento que Deus realizou há 150 anos atrás. E assim Deus continua criando histórias incríveis com o seu poder, para tornar o seu nome conhecido e salvar pessoas. É assim que o nosso Deus age. É dessa forma que Ele vai tornando o seu nome conhecido. E nessa história aqui, quem estava lá ajudando Deus? Quem estava pregando sobre Deus? Quem? Ninguém. Era só uma caixa. Deus vai tornar o seu nome conhecido. Deus está em missão. Qual seria, meus amados irmãos, diante de tantos espetáculos que Deus criou,
qual seria o espetáculo que torna o Senhor conhecido hoje, não é? Eu fiquei pensando nisso, hein, pastor Vladimir? Porque aqui você tem essas histórias, né? Quais histórias nós contaríamos hoje? Deus, ele vai se tornar conhecido. Aqui, ele está se tornando conhecido. Quem está falando dele, lembrando de uma história dele, é um sacerdote que não serve a Deus. Deus vai se tornar conhecido. Deus salvou todos os ninivitas usando um profeta ou um missionário que não queria estar lá. Foi em rebeldia. O que eu quero dizer com isso é que Deus vai sempre tornar conhecido os seus grandes espetáculos. E é um privilégio nosso podermos estar do lado de quem vislumbra esse espetáculo, de quem presencia, de quem faz parte desse espetáculo, de quem está do lado de Deus, e assim tornar o seu nome conhecido. Então nós devemos falar dos feitos poderosos do Senhor, entusiasmados, felizes. Não devia ter vergonha ou coisa do tipo. É belo, é lindo, é magnífico, é incrível. Ah, pastor, mas essas histórias as pessoas não vão crer. O ponto não é se elas vão crer ou rejeitar. O ponto é que Deus estará se tornando conhecido. Qual seria o grande espetáculo, para eu finalizar, que torna o Senhor conhecido hoje? Discípulos de Jesus. A igreja ela é chamada para ir por todo o mundo e fazer discípulos de Jesus, pessoas parecidas com Ele. Lembra que ninguém conhece o Pai, João 1, o Deus Filho primogênito é quem o revelou. Então, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o maior espetáculo, a maior explosão do conhecimento de Deus. E agora nós somos chamados para sermos parecidos com Ele, sermos seus imitadores. Assim como Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos ordena encher a terra, assim nós agora somos chamados a ir por todo o mundo e fazer discípulos de Jesus, pessoas parecidas com Jesus, e nós mesmos devemos ser essas pessoas parecidas com Jesus. Esse é o grande espetáculo, um dos grandes espetáculos. Eu lembro do endemoniado de Gadara. Era preso, andava nu, todo maltrapilho, sujo, e quando Jesus o transforma, as pessoas olhavam: quem é esse que está sentado, vestido em perfeito juízo? Há uma transformação radical, e isso acontece com cada pessoa que Deus salva através do seu glorioso conhecimento. Essas pessoas são transformadas de tal forma que as pessoas vão olhar e vão ver um grande espetáculo. Sim, eu sei, talvez você esteja pensando: pastor, mas eu olho hoje para os crentes e eu não vejo esse espetáculo todo. Pastor, eu mesmo, e o que está errado? É em Deus? É nas Escrituras? Não. É na cristandade do nosso tempo. Mas deixa eu continuar. O outro grande espetáculo que acontece na vida do ser humano é que ele é alguém apaixonado por Jesus. É um coração piedoso, ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Ele é vibrante pelas coisas de Deus, ele é entusiasmado. Esse é o espetáculo do Espírito Santo na vida de um pecador. Pega alguém que odiava as coisas de Deus e agora é alguém apaixonado pelas coisas de Deus. Talvez você diga novamente: mas pastor, quando eu olho para a igreja eu não vejo isso. Pastor, eu olho para o meu coração e não tem essa paixão toda. Deixa eu continuar. O grande espetáculo que Cristo está fazendo nesse mundo, transformando pessoas.
tornando essas pessoas novas criaturas, recriadas em Cristo por Deus. Talvez você diga novamente, mas pastor, eu não vejo essa transformação toda. E por fim, outro grande espetáculo que você vai ver vão ser pessoas satisfeitas em Jesus. Assim como Simeão, ao pegar Jesus nos braços, disse: agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação do Senhor. Eu já posso morrer, eu sou satisfeito, pleno, completo nele. A paz que excede todo entendimento ganhou a minha mente e o meu coração. Talvez você diga, mas pastor, eu não consigo ver isso, nem na cristandade, nem em mim. O que nós diremos diante de tudo isso? Não há mais espetáculos? Deus não age mais com poder e glória? Por isso algumas igrejas têm que inventar espetáculos de curas. Pessoas rodopiando como se fosse uma manifestação do Espírito Santo. Esse é o espetáculo de Deus? Não. Deus continua assim, dando grandes espetáculos, transformando vidas, corações, mentes, mudando o ser humano, recriando pessoas. E deixa eu dizer, isso que eu falei aqui, discípulos de Jesus, apaixonados por Jesus, transformados por Jesus, satisfeitos em Jesus, isso é real. Isso é real, meus amados irmãos. Talvez você não consiga ver isso no espelho, talvez na nossa comunidade, sei lá, mas isso é real. Jesus tem o poder de transformar pessoas, de fazer pessoas parecidas com Ele, a obra do Espírito Santo, de transformar pecadores, novas criaturas, pessoas apaixonadas por Cristo, que entenderam o Evangelho, que olharam para o Evangelho e viram como a única solução para encarar a ira desse Deus que nos assusta. Talvez você não se consegue ver isso ao se olhar no espelho, porque você não entendeu o Evangelho ainda. Quando eu olho para a santidade de Deus, quanto Ele é santo, e para a sujeira do meu coração eu penso, o que será de mim? Eu vou para o inferno, eu vou perecer eternamente no inferno. E aí Ele vai e me fala do santo Evangelho, que vai me salvar disso, que vai me levar para Ele. Então eu creio, e uma paz inunda o meu ser, uma alegria indizível toma conta de mim, uma paz indescritível toma conta do meu ser. É que as escamas dos meus olhos caíram, e agora eu pude entender e ver o santo Evangelho, eu pude compreender o quanto Deus me ama, eu pude compreender o quanto o seu Filho sofreu para salvar um pecador como eu. E aí agora eu dou minha vida por completo, sem restrições. Não, o mundo não tem mais as minhas afeições, o meu interesse, não. A vontade de cada um que conheceu verdadeiramente o Senhor é de morrer e viver para Ele e por Ele. Esse é o grande espetáculo que Deus ainda está fazendo, e que Ele faça nessa igreja mais e mais. Se você não entendeu ainda o Evangelho, não foi transformado dessa forma,
Não acredite na mentira de Satanás de que você é um cristão. Não acredite nisso. Porque você frequenta a igreja, porque você é membro, coisa do tipo. Não acredite nesse evangelicalismo moderno, que os crentes são crus, desanimados, não têm afeição por Cristo, não falam do evangelho, têm vergonha dele. Não existe esse cristianismo. Vão para a igreja à força, não há paixão no seu coração por seu Salvador. Deus não age mais, Deus não transforma mais, o Espírito Santo está dormindo. Não. É que muitas pessoas não entenderam nada sobre Deus, sobre o seu santo evangelho. Se Deus fizer isso hoje na sua vida, conte isso para as pessoas. Conte o que Ele fez. Conte as maravilhas que Ele fez na sua vida. O endemoniado de Gadara, ao ver Cristo ir embora, ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus olha para ele e diz: não, fica aí. E conta para as pessoas o que eu fiz com você. Torna o meu nome conhecido. Conta para as pessoas no trabalho, na faculdade, no colégio. Conta para elas o que Deus fez e deixou revelado nas Sagradas Escrituras. As histórias incríveis de Deus. Conta para elas como essa história afetou a sua história. Conta para elas o que Deus fez na sua história. E conta para elas o que Ele ainda está fazendo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, lemos textos hoje que nos assustam. Mas obrigado porque o Senhor, sendo Deus tão santo, tão poderoso, um Deus tão justo, decidiu nos salvar. Decidiu criar espetáculos para tornar o Teu nome conhecido, e esse conhecimento chegou a nós. E obrigado, Deus, porque ao olhar para o Senhor e nos assustarmos com a Tua justiça e a Tua santidade, podemos nos alegrar com o Teu amor incrível, que enviou o Teu Filho para morrer no nosso lugar e reparar a nossa culpa, que nos deu o Teu Filho de graça como oferta perfeita, que podemos dar a Ti e sermos salvos da Tua ira. Muito obrigado, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Cada cristão aqui ama o Senhor, é apaixonado por Ti. O Senhor ganhou as afeições da nossa vida. O Senhor nos conquistou com Teu amor, com Tua santidade. Nós Te admiramos. Nós desejamos contemplar a Tua face. Nós desejamos Te agradar em tudo, mesmo em meio às lutas da vida. Nos ajuda, Deus, a viver isso a cada dia e tornar os Teus feitos poderosos conhecidos. Para a honra e glória do Teu nome, nós Te oramos.